Galera, a gente vai falar um pouco sobre dois itens que são muito importantes dentro da caixa do FortiGate que mexem diretamente com a performance da caixa, né? Que é a CPU e a memória. A gente sabe, né? Até nos nossos computadores, quando a gente utiliza, quando a CPU está elevada, nosso computador fica lento. Se a quantidade de memória está sendo bastante utilizada, né? Não consegue mais alocar mais memória para outras aplicações, as demais aplicações também ficam lentas. Então, não é diferente de um sistema eletrônico que é o FortiGate também, que ele tem CPU e memória, e se porventura alguma avaria acontecer em um desses itens, você vai degradar toda a performance da rede e performance da caixa, né? Então, a gente vai ver alguns itens que são muito interessantes aqui dentro do FortiGate que a gente consegue identificar qual processo está consumindo mais CPU, qual processo está consumindo mais memória e quais são as opções para a gente tentar minimizar ali o estrago no momento que o equipamento entra num modo que a gente chama de conservação. Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui, ó, aqui no na nossa tela inicial do FortiGate, né, você tem a opção de ter ali os widgets aqui de CPU e de memória, né? Então a gente vê aqui, ó, CPU, né, 1%, memória 63%. Sempre é importante, né, em qualquer questão de diagnóstico, você ter uma média de quanto o seu equipamento utiliza de CPU e memória, né? Então, se de repente a CPU ela começou a utilizar mais do que é o normal que você geralmente vê, você vai saber que alguma coisa está errada. Se no meu caso aqui minha CPU ela está em 1%, se eu ver que ela subiu para 20, alguma coisa na minha rede está errada, né? Alguma coisa foi modificada ou algo foi implementado sem o meu consentimento. Então é importante a gente ter essa visibilidade do histórico realmente do nosso dispositivo dentro da rede, né? E aqui então a gente tem essa possibilidade de ver em tela, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, a memória da caixa está em 63%, a CPU está em 1% nos últimos, né, nos últimos minutos, aqui no último minuto, mas você também consegue ver essa opção através de linha de comando, que é isso que a gente vai ver, né? Então, dando o SSH ou utilizando aqui a CLI Console, você consegue observar ali o quanto de CPU e memória ele está utilizando. Então, existem duas formas de a gente ver isso, né? A gente tem ali o Get System Performance, Get System Performance Status, né? Então, aqui no Get System Performance Status, né? Ele me mostra aqui, ó, nessa primeira faixa, o quanto ele está ocupando das CPUs, né? Então, no meu equipamento em questão, ele está usando um ASIC SoC 4, né? Então, ele tem ali 4 CPUs, né? Onde estou usando ali 1% da minha CPU principal, né? Que é uma média ali de todas as CPUs que tem a minha caixinha ali, né? Também ele nos mostra aqui o quanto de memória ele está usando, né? Então ele tem aqui um item que é memória, só essa faixa pequena aqui, né? Que ele tem um item de memória, né? Tem ali o quanto ele está consumindo, então ele mostra em porcentagem quanto está consumindo, a mesma informação que a gente viu lá em tela, né? E essas partes de baixo aqui é o quanto que ele realmente está usando de processamento de rede da caixa, né? Então ele mostra lá o quanto de NPU ele está usando, quanto de NTurbo ele está usando, né? Então ele vai mostrar ali o quanto de sessões estão sendo utilizadas nos ASICs específicos da caixa. Legal? Então a gente tem essa visibilidade, né? Se a gente consegue ver aqui, não pela telinha ali, mas a gente consegue ver diretamente por linha de comando quanto consome. E tem um outro comando que ele já mostra no momento, online, o que ele está consumindo, né? Então ele vai mostrar ali exatamente o quanto cada processo está consumindo de acordo com a utilização daquela caixa. E qual que é o comando que a gente faz lá? É o diagnose, opa, deixa eu ver, diagnose sys top, né? Se a gente tem um ponto de interrogação aqui, ele vai mostrar ali, ó, que o delay para atualização do que vai ser mostrado ali em tela vai ser de 5 segundos, né? Então você pode colocar o valor que você quiser. Eu gosto de colocar um segundo porque ele mostra em tempo real o que está pegando, né? Então, aí ele vai carregar aqui para mim, né? Então ele está me mostrando ali, ó, quais são os itens, né? Quais são os processos que estão ocupando mais memória e mais CPU, né? Lembrando que aqui, até para mostrar para vocês, né? Essa coluna aqui é a coluna de CPU, né? Essa é a coluna de CPU e essa coluna aqui é a coluna de memória.
tá? Então, aqui é o quanto o processo está ocupando de CPU e quanto o processo está ocupando de memória, né? Então, existem alguns processos aqui que estão aparecendo em tela. Eu vou falar basicamente de alguns aqui, né? Tem a parte que a gente pode. Deixa eu dar só um cancel aqui para a gente poder ver. Tem uma parte aqui, né? O IPS Engine, né? A IPS Engine aqui e o Scan Unit, eles são os processos responsáveis pelo quê? Pelo escaneamento, pela inspeção do tráfego, né? Então, lá se você está usando IPS ou você está usando o controle de aplicação, enfim, né, ele utiliza o IPS Engine, né? Assim como o Scan Unit ali para questões de antivírus, né? A gente tem um outro processo também, deixa eu ver se ele está habilitado aqui, não está, mas tem um processo que às vezes aparece, principalmente quando você envia dados ali para o Analyzer, enfim, né? Que é o. Ah, não, ele está aparecendo aqui, né? O Miglog, né? Então, é o que ele trabalha com log. Então, se você faz o armazenamento de log no disco local, né? A tendência desse processo aqui é aumentar, né? Então, geralmente, a tendência é aumentar um pouco mais de CPU ali e até mesmo de memória quando esse processo é feito diretamente na caixa, né? Tem um outro processo aqui, por exemplo, SSL VPN, importante saber, né, que é o processo de SSL da caixa, que está habilitado na caixa. Então, quanto mais, como o SSL ele processa em CPU, né, dependendo da quantidade de usuários, né, de quantidade de conexões que você tem SSL, né, ele pode aumentar esse número de CPU ali, né? Nós temos também o FortCron, que é para scheduling, né, que ele faz scheduling ali dos processos. Também tem isso. E eu acho que basicamente os mais importantes a gente pode falar que são esses, né? Tem esse cara aqui, o FG FMD, que é um processo para contato com a FortiGuard, né? Então, sempre quando o dispositivo está em comunicação com a FortiGuard, seja para receber assinaturas de IPS, assinaturas de antivírus, né? Até a atualização da própria caixa, né? Esse processo ele também vai aumentar, né? A gente tem ali é, a composição sempre de cima para baixo os dispositivos que estão mais ocupando o recurso da caixa, né? Aqui são os IDs dos dispositivos, né? Então são os IDs de cada um dispositivos, os IDs dos processos, né? Então toda vez que um processo é aberto, ele ganha um ID, né? E aqui é o status que ele está, né? Como S, então ele é o processo que ele está ativo. Legal? Então, nesse formato aqui, né, a gente consegue entender o quanto de um processo do FortiGate, né, o quanto os processos estão utilizando da infra do FortiGate. E por que que é importante? Que em muitos casos vai até acontecer um dia você estiver aí trabalhando dentro da empresa ou vai atender algum cliente seu, você pode encontrar um equipamento em que a gente chama de Conserve Mode, né? Conserve Mode, né? E esse Conserve Mode, quando você vê isso, dá medo. Por quê? O Firewall, ele está no modo de proteção dele. Ele se autoprotege, né? Então ele fala, quando eu entro em Conserve Mode, eu estou me protegendo para não fazer um estrago maior, né? E tudo depende do tráfego ou sei lá de que processo está fazendo com que ele entre no Conserve Mode. E o Conserve Mode ele vai crescendo de acordo com a ocupação de memória e CPU, né? A gente sabe que ele tem três níveis de Conserve Mode, né? Eu tenho o que a gente chama de Green. O Green ele ainda está avisando, ó, estou trabalhando aqui, mas eu estou em Conserve Mode. Eu já ultrapassei a barreira dos 82% de memória, né? Eu já estou com 82% de memória, é melhor dar uma olhada para ver qual que é o processo que está mais ocupando memória no momento, né? Para ver se de repente não é algo que, que esteja trabalhando fora do padrão, né? Então, o Green ele avisa, ó, já estou em Conserve Mode. E ele mantém as coisas acontecendo, né? A partir do momento que ele vai para um Red, que é acima dos 88%, aí algumas coisas já começam a parar, né? Então, você já tem falhas em alguns tipos de processo, o escaneamento, né? Você não, ele já está fazendo bypass de algumas coisas, né? Até mesmo falhas de conectividade, né?
E também temos lá o Extreme. Extreme é que quando, cara, ele não consegue processar mais nada, né? Que é 95%. Aí ele já começa a descartar pacote, já começa, não inspeciona mais nada, né? Então, dependendo da configuração de OpenFail que existe, a gente vai ver logo em seguida, ele vai deixar esse fluxo passar, né? E se não passar, ele vai dropar. Então, tudo depende de como ele vai conseguir tratar essas informações, tá? E o Conserve Mode, ele é configurável. Então, esses valores que a gente falou aqui de 82% no Green, 88 no Red e 95 no Extreme, são valores default da caixa, né? Você consegue modificar isso. Caso você ache, não, para mim o Green ainda 85 tá bom, né? O Red 90, você consegue modificar. E como é que você modifica isso? Você modifica no sistema da caixa, né? Se a gente for ver lá na configuração global da caixa, que é no config system global, né? Eu der um show aqui, ó, ele não vai me mostrar nada, né? Por quê? Ele só me mostra, quando se dá o show, né? Só lembrando, tudo que está fora do padrão de configuração default, né? Então aqui é tudo que está fora da configuração default. E o que que a gente vai fazer? A gente quer ver qual que é a configuração default dele. Para ver isso, a gente dá o show full configuration, né? Com o show full configuration, né? Ele vai mostrar o item que eu quero mostrar para vocês, né? São esses itens aqui, ó, que é os itens de Conserve Mode, né? Então, ó, Set Memory Use, né? Então, para o Extreme é 95%, para o Green 82% e para o Red 88%. Então, aqui que você configura, né, quais são os valores para que ele defina que a caixa está no modo de proteção ativado, ou seja, no modo de Conserve, conserve Mode. E quando você faz isso, né, no modo de Conserve Mode, algumas questões elas acontecem, né? Então, se ele está no modo Red, algumas coisas já vão parar de acontecer. Por exemplo, né, ele pode não inspecionar mais o tráfego de antivírus, né? Então, ali, se você tem regras que está inspecionando antivírus, dependendo da configuração que está feita lá na tua caixa, ele pode permitir ou pode bloquear de vez esse tipo de tráfego, né? Então, como que a gente faz isso, né? Então, principalmente na questão do IPS Engine, né, que são as questões de avaliação de IPS. Como é que eu verifico realmente se o IPS Engine vai permitir ou bloquear no momento de Conserve Mode? Então vamos ver aqui, né? Deixa eu apagar as informações. Aqui mesmo na parte global, ele vai ter lá o 7 IPS. Não, desculpa. É na parte de IPS, né? Config IPS global. Opa, config IPS global, né? Ó, aqui, se a gente der um show, ele vai mostrar algumas configurações, né? Não é a configuração que eu quero ver, uma configuração que é padrão. Então, vou dar um show full configuration no global. E aí ele me mostra aqui as configurações referentes, né, a parte global do FortiGate. Qual o item que eu quero ver? Eu quero ver esse item aqui, ó, Set Fail Open Disable, né? O que que vai acontecer? Quando acontecer uma falha, o equipamento entrar em Conserve Mode, né? Quando ele estiver em Disable, né? Ele não vai fazer o escaneamento, né? Então ele vai deixar o pacote seguir naturalmente. Se ele está Enable, né? Ele vai transmitir os pacotes naturalmente, né? Sem fazer a devida inspeção, né? Então o que que ele vai fazer? Se deu lá set fail open disable, né? Disable. No caso, entrou em conserve mode, os dados eles vão ser bloqueados, né? Mas você não quer isso, né? Você quer que, putz, num caso de conserve mode, no momento que acontecer essa falha, você não conseguiu identificar o que está acontecendo dentro daquela caixa, você vai lá e vai dar um set fail open enable, né? Quando você fizer isso, quando a caixa estiver em conserve mode, ele não vai inspecionar e vai deixar o tráfego sair, né? Então, até você resolver o problema, talvez seja uma opção, né, para você permitir ali que o tráfego siga na rede e você não tenha maiores problemas, tá? Isso acontece também, né, para antivírus, né? Antivírus fail open, o AV open,
E também acontece pro. Não, só para o antivírus Fail Open também, né? Só para o AV Fail Open. Então, o AV Fail Open também é configurado aonde? No Config System Global, né? Se a gente der um show full aqui, ele deve ter um set AV Fail Open aqui, ó, né? Então, set AV Fail Open, ó. Qual que é o comando que ele está dizendo? Se tiver algum problema com relação à caixa por conta do Conserve Mode, o que que ele vai fazer? Ele não vai inspecionar o tráfego de antivírus, se você tiver regras com antivírus, e vai deixar com que isso siga naturalmente, né? E dessa forma, você não bloqueia o tráfego lá, enfim, né? Até você resolver o problema, talvez isso seja melhor aí para. Às vezes o usuário fala, pô, meu tráfego não está saindo, não sei o quê. Mas é difícil, às vezes, você identificar qual processo ou o que está fazendo com que um processo suba, né, de processamento ou até mesmo de memória, né, e dessa forma não, né, o usuário não vai ficar ali atrapalhando o seu troubleshooting, né? Então, é um ponto muito importante, né, de observar. E também, se você não consegue, geralmente, né, deixa eu até mostrar aqui na nossa tela. Geralmente, quando o equipamento está em Conserve Mode, ele fica com uma faixa amarelinha aqui em cima, né? Ele fica uma faixa amarelinha bem aqui em cima, assim, né? Dizendo que o equipamento ele está em Conserve Mode. Então, se deu login no Firewall lá, se você conseguir ainda dar login nele, né? Ele vai aparecer que ele está em Conserve Mode, né? Mas existe outra forma de você ver, tanto aqui pela tela, né? Quanto através também da linha de comando, né? Que você consegue dar lá um diagnose hardware sysinfo conserve, né? Então aqui ele mostra também se o dispositivo ele vai estar em conserve mode, né? Se o firewall vai estar em conserve mode. Então se você olhar aqui, ó, memory conserve mode, como é que ele está, né? Tá em off, quer dizer, o equipamento não está em conserve mode. E dessa forma aí você, né, garante que o teu dispositivo realmente não está em conserve mode e se estiver acontecendo alguma falha, alguma outra coisa que está ocasionando isso. Mas importantíssimo, né? Habilitou alguma função, né? Ou você viu que algum processo específico, seja ele de escaneamento, de log, né? É importante ir lá e identificar, esse processo está causando isso, o que que causou isso? O que que eu mudei na rede? Eu criei alguma policy, né? Alguém fez alguma modificação? É bom ter esse histórico para você ser mais certeiro ali no que aconteceu, né? Que geralmente um evento como esse não acontece do nada, né? Ou algo foi atualizado, ou alguém está fazendo um tráfego diferente, né? Ou algum tipo de ataque está acontecendo, enfim, né? Então, dessa forma, você consegue ter a visibilidade realmente aí do que está acontecendo dentro do teu equipamento. Beleza, gente? Então, o que a gente tinha aqui para ver era isso, né? Entender como é que funciona ali o diagnóstico de CPU e memória dentro do FortiGate. E aí, agora a gente se vê nas próximas aulas. Um forte abraço.